só viriam essa cara pálida aqui, ó, no nosso canal, vocês estão muito enganados, viu? É lógico que eu ia convidar muita gente fina, elegante, sincera, para fazer parte de um bate-papo aqui com a gente. E hoje, com a presença do mineiro, estilista, cenógrafo, escritor, artista completo, politizado, Ronaldo Fraga, né, Ronaldo? Grande prazer estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite para fazer parte desse bate-papo aqui com a gente. E aí vocês devem estar pensando assim, gente, a Juliana é meio doida, né? O que ela tá chamando um estilista para falar de política? E Ronaldo, o que é política para você? Bom, a política, na verdade, ela tem tudo, né? O ato da escolha da roupa já é um ato político. A roupa que você escolhe para vir aqui encontrar comigo, que eu escolhi para encontrar com você, já se faz política. Só que no Brasil, né, que é um país em que a nossa consciência política, a nossa vivência política é algo muito recente, a gente sempre associa política à politica. Né? Aquela coisa, a politica das câmaras, dos conchavos de Brasília, do prefeitinho, vereadorzinho, governadorzinho, presidentezinho. Né? Só que política é uma coisa mais ampla. Né? Quando você fala e se relaciona com o futuro, com um presente que vai se construir um futuro, vai se definir um futuro, como você se relaciona em pensar esse tempo vivido, né? E de que forma que esse tempo vai se configurar, isso já é um ato político. E qual que é a relação para você da moda com a política? A moda ela é o documento mais eficiente do tempo. Eu não conheço outro. Você consegue ver a história, rever a história e até entender a história de acordo com os desejos do vestir naquela época. E a eficiência disso. Então vamos falar, sei lá, de histórias recentes. Uma Europa destruída em frangalhos no pós-Segunda Guerra. Naquele cenário de destroços aparece Dior, com o look Dior, né, que traz um pouco de sonho através de um desejo de moda. E aquilo ajudou a edificar não só França, mas a Europa toda, a Europa como um todo. O jovem nunca o vestir falava para o jovem. Os jovens eram crianças até muito mais tempo e depois já ficavam velhos na história do vestir. E aparece o jovem nos anos 60. E o vestir e o desejo da época vai gerar não só a moda, a invenção da minissaia e tudo, mas a própria música. Né? Então é um movimento que jovem que veio, que isso aí você vai ver na literatura, nas artes em geral. Então assim, não sabe onde que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas o fato é, e eu acho que essa também não é a questão, a moda é um retrovisor extremamente eficiente para se ver o tempo. E anda de mão dadas com a política, né? O tempo inteiro, porque se ela fala de um tempo, se você registra esse tempo, né, se eu no futuro vou olhar para você e falar assim, o que era o ano de 2017 para o Brasil, né, inevitavelmente você vai falar e vai transitar pelo viés político, sem dúvida alguma. Com certeza. Ronaldo, você é conhecido, é bastante conhecido por ser um ativista político nas passarelas, no contexto em que é criado as suas coleções. Vamos falar um pouquinho de algumas que foram assim, que chamaram muita atenção nesses últimos anos, como por exemplo a coleção El Dia que Me Quieres, para o inverno de 2016. Conta um pouquinho pra gente de onde surgiu o primeiro nome e por que ela é considerada um ato político. A moda é muita coisa, né? O vetor de moda, o vetor moda, ele é muito diverso. A moda é economia, a moda é antropologia, a moda é cultura, e a moda é manifesto. Né? E todo manifesto para mim é político. E esse lugar da moda foi sempre o que me fascinou. Tivemos aí no Brasil, e talvez algumas referências no mundo, não tem outra no mundo que tenha usado a moda como tal, de forma tão eficiente, que fez o Uso Angel, né? Uma estilista brasileira que denuncia, sim, em 2001, e que denuncia os porões da ditadura militar através de uma coleção de moda, o que veio, né, custar a sua própria vida. Mas, então não só essa, mas teve outras coleções que eu já vinha falando nisso, só que no início as pessoas falam assim, esse cara é louco, já vem ele com mais um samba enredo, que conversa é essa e tal. Poxa, falar de Atos Vulcão, Atos Vulcão, não, teve uns piores, Cordeiro de Deus, você vai falar de visita de domingo num presídio, por exemplo. Né? Agora, eu sempre tive também uma predileção, e tenho, de olhar os invisíveis, aqueles grupos que a sociedade finge que não vê.
A minoria, né? Sem voz, então, assim, sem direito à voz. Isso, então essa coisa desse grupo dos invisíveis, que antes teve os refugiados, e aí o Elia Quimiqueiras, que eu falo de transfobia. Gente, não dá para achar que é normal, né? O Brasil, o lugar que o Brasil ocupa, que ocupa o ranking que o Brasil ocupa no mundo, que é o que mais mata, mais comete crimes da comunidade LGBT. Então, isso aí eu ficava vendo e falava assim, gente, como que é isso? Não que toda situação árida eu vá trazer para a moda, como eu também não trago toda situação maravilhosa, mas toda situação que prende o meu olhar, que eu começo a ler sobre, quando tem um fio de escapado e esse fio fala de roupa, aí eu falo, então é aqui que eu entro. E no caso do Elia Quimiqueiras, foi uma coleção que, quando eu comecei a ler e depoimentos, eu fiquei muito tocado quando elas falam sobre a primeira roupa que elas escolheram. Foi o primeiro momento em que elas pegaram o próprio dinheiro, ou foram sozinhas, e foram e compraram uma roupa que vinha de encontro ao ser. Inclusive, uma delas, a primeira roupa que vestiu, o primeiro vestido era um vestido que foi comprou na coleção do Guimarães Rosa, na primeira loja que eu tive aqui em Belo Horizonte, no São Pedro. E eu não conhecia a menina. Então, para quem não sabe, esse desfile, o casting foi todo composto por trans. Foram 36 trans. Não só modelos, né? Eram pessoas. Não, tinham todas. Tinha modelo, tinha cabeleireira, tinha bancária, tinha professora, tinha garota de programa, tinha de tudo. Eu queria que ali tivesse representado de uma forma ampla e vasta, que fosse um manifesto de representatividade acima de qualquer coisa. Elas não sabiam para quem elas iam desfilar, elas não sabiam que era São Paulo Fashion Week. Era um casting no teatro no São Pedro, um evento, e elas ficaram sabendo na véspera, na hora da prova de roupa. E o nome do Elia Quimiqueiras, ao contrário do que todo mundo pensa, né, que era o clássico do Gardel. Da música, né? Não, mas era uma história muito que eu até acho que nem falei tanto dela, mas que me marcou. Que tem outra figura, loja, né? Tem uma figura que eu adoro, assim, na história da moda, e que ele está meio que a nova geração não conhece, que é o Ney Galvão. O Ney Galvão, ele foi o primeiro na televisão a falar de brasilidade, de identidade brasileira na moda. E primeira vez que, para a televisão, um programa fazia muito sucesso na Globo nos anos 80, que era o TV Mulher, que era o Clodovil, que assinava a coluna de moda, que era a coluna com o maior ibope na época. E o Clodovil brigou, depois de inúmeras brigas, eles tiveram que colocar imediatamente uma pessoa no lugar e colocaram o Ney Galvão. E numa época em que era proibido sotaque, então as pessoas tinham que passar por um curso da Bahia, de Itabuna. E aí uma história do Ney Galvão, que eu adoro, que ele vem de uma família de magistrados, o pai era juiz. Então uma cena comum, no final de semana na casa dele, era a mesa comprida, o pai magistrado, a elite de magistrados e advogados ali na mesa, ao lado de travestis, de lésbicas, de gays. E ele cresceu nesse meio, ele achava que era normal tudo aquilo. E ele tinha uma irmã que um dia na cidade achava tudo muito parado e falou assim, vamos abrir uma loja de roupa? Vamos fazer umas roupas que se a gente não vender, a gente usa. Né? E aí colocou o nome dessa loja de Elia Quimiqueiras. E aí os travestis da Bahia, diz que eles viajavam 600 quilômetros para lá comprar a bota prata do Ney Galvão, a saia pink, ou o top de peiteiro, porque só tinha ali. Né? Ai, que demais. Aí depois ele cresceu, ele adulto, fez o vestibular para Belas Artes, foi para Salvador. E justamente em Salvador, numa escola de Belas Artes, que ele viu que o mundo não era tão maravilhoso assim. Né, que ele sentiu preconceito pela primeira vez, né, sofreu preconceito por ser gay e também viu o preconceito no entorno, os travestis morrendo. Que era aquela história, né, que sempre tem no Brasil, matei um, mas matou um travesti, não, ok. Se fosse descartável, eu pus fogo no mendigo, mas eu não sabia que era índio, entendeu? Então, se fosse para índio, eu não queimava não, mas mendigo pode queimar. É verdade. Né? Então eu acho que essa história que nesse momento da história em que passa não o Brasil, mas o mundo, e que o mundo acabou, a moda acabou, as cidades acabaram, a política, como a gente conhecia, também acabou. O mundo está para ser refeito, reinventado. Então, quando eu vejo velhas práticas resistindo, eu falo, não tem mais lugar para isso. Né? Então, esse preconceito, essa violência, ela não cabe mais no mundo moderno. Né? E aí, por falar em refazer, recriar, vê a Reexistência. Que foi a Resistência foi antes até. Então essa coisa que eu continuei com esse hashtag já há muito tempo e continua até hoje. Né? Porque você tem que resistir para todos os lados. Com certeza. De todas as formas. Todos os dias você acorda nesse Brasil e fala, gente, como resistir a essa notícia? Como resistir a tudo isso que a gente está vivendo? Enfim, né? É um retrocesso. Me fala só mais um pouquinho assim, sobre essa coleção da Resistência que no casting teve acho que 5
refugiados, não era? Então, também foi uma coleção que, como eu te disse, primeiro que eu acho que a arte sempre e a moda, às vezes, consegue enxergar poesia em terreno árido. Sabe? Então, aquilo que é uma terra desvastada, você fala assim, gente, olha, se você joga pá de cal aqui em cima, é isso. Você vai dizer, não, você tem que enxergar poesia e fazer aquilo florescer. Foi isso com a coleção da Eldin Quimiqueiras e também com a coleção da Resistência. Mas quando eu falei, eu quero falar sobre as crises migratórias, mas onde que tá a moda aí? Né? Porque, a situação onde a figura não tem nem casa, assim, ainda vai falar de roupa, como que é isso? Também nasceu de uma história, mais uma notícia, né, essas notícias diárias, de mais um navio que afundou no Mediterrâneo, matou 300, matou 400, e que vira notícia normal, todo mundo está acostumado com essa história. Aí eu olhei e falei, não, gente, peraí, não dá para acostumar com isso. Eu comecei a pegar imagens desses barcos e ampliar no iPad para poder ver quem eram aquelas pessoas que estavam ali naquela mancha ocre. E quando eu ampliava, apareciam os florões africanos, apareciam os listrados árabes. Aí eu pensei assim, gente, o único vínculo que essa figura vai ter com a sua cultura é a única coisa que ele estava carregando, que é a sua própria roupa. Então eu falei, pronto, aí, a moda está aí se manifestando. Então, a princípio, o casting ele seria de metade de refugiados, seriam 16 refugiados, mas como o Brasil tem uma política de imigração muito séria, como tudo que é sério nesse país, aí a fiscalização não deixou, porque não permitiu que eles desfilassem, porque não tinha... não tinha vínculo de trabalho, né? Permissão de trabalho no Brasil. Só 6 deles. Então, aí os 6 desfilaram. É isso. E esse ano agora você também se mobilizou no ativismo político aí, no seu desfile lá recente, você fez uma manifestação política, vestiu uma manifestação política, inclusive, sim. Que foi uma camisa com os seguintes dizeres: Mr. President, se você não pensa no Brasil, pense nos netos do Michelzinho. De onde surgiu essa ideia de vestir essa camisa num desfile do São Paulo Fashion Week? Eu acho que a história a força da camiseta na moda é uma coisa impressionante. Porque a roupa é uma coisa impressionante como manifesto político. A primeira mídia, sabe, que fala para o outro é aquilo que você está vestindo. Então, se você quer falar alguma coisa, que leia na minha camisa, né? Como já disse o poeta. E naquela ocasião, como hoje, né, esse desconforto, esse gosto amargo, né, que a gente está sentindo, tem que sair para algum lugar. E é um desconforto que é meu, que é seu, que é de vocês, que é de todo mundo. Naquela ocasião, estava a discussão em torno da demarcação da Amazônia. E depois foi revogado e tal, mas eu falei, não vou nem falar da Amazônia, porque eu tenho certeza que esse esgoto não vai parar aí não. Sabe? E eu fico muito chocado com a vilania, sabe? Com as notícias do Sérgio Cabral no Rio, né? Do prefeito lá, o evangélico agora, as tramóias de Aécio Neves, as tramóias de Lula, Temer. Eu falo, gente, esse povo não tem medo do inferno, não, né? Eles não têm medo do diabo, não, tanta coisa ruim, né, que eles fazem. Gente, eu falo, gente, mas não tem nem ninguém, o que é isso? Não é? Então, eu falo, gente, o último apelo que você tem que fazer com essa pessoa é em relação aos seus. Né? Houve até quem disse assim, houve quem falou assim, Ronaldo, o filho dele vai morar na Suíça. Eu falei, deixa eu te dizer, ele está destruindo a Amazônia não é dos brasileiros, é do mundo. É o pulmão do mundo. Então, o que está provocando vai ser um estrago que netos, bisnetos, todos vão sofrer. É a marca que vai deixar no seu tempo. Né? Agora, por exemplo, essa história quando o Revox também, na altura do campeonato, o Brasil sair de uma margem que ele já estava segurando ali sobre o trabalho escravo, sabe? E o Brasil agora está se igualando a países africanos. Então eu acho que não dá para ficar de braços cruzados. E, a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar, né, diante de tanta coisa ruim, de tanta crueldade, de tanta corrupção. Eu acho que uma das coisas que é a sua forma de escrita com o seu tempo é o seu ofício. Com certeza. Então tente trazer isso para o seu trabalho. Pode estar nas entrelinhas, pode ser que os outros não entendam, mas você está entendendo o que está ali, sabe? Então eu acho que isso daí tem uma força maior do que qualquer bateção de panela, sabe? Com certeza, Ronaldo. Amei nosso bate-papo e acho que para terminar, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Bem rapidinho, porque o seu tempo eu sei que é muito corrido. Vamos lá, meu bem. Demorou? Vamos lá?
Bate-bola, jogo rápido com Ronaldo Fraga. Fica Temer ou fora Temer? Fora Temer. Reforma política. Urgente, né? Uma cidade urgente, mas não dá para fazer com um governo ficha suja desse daí. Queer Museu, censura ou boicote? Nenhum nem outro. A censura é uma coisa horrorosa, é uma coisa que se traz mais aridez ao pensamento. E o boicote, tá, você pode até boicotar, pode até nem ir, pode até nem ver, mas não sai falando aquilo que você não viu. Então vá, veja, né? Não deixe que vejam por você, que leiam por você. Então nem censure nem boicote, vá ver. Legalização do porte de armas. Terrível, sabe? É um andar para trás, sabe o caso da caveira? Jogou o dado e caiu lá atrás, porque assim, ninguém pensa que nós não estamos com, olha o nosso sistema prisional, olha a nossa fábrica de bandidos que nós temos, sabe? Que é o inferno de Lúcifer, que é as cadeias brasileiras. E definitivamente a liberação do porte de armas não vai resolver nada. E para finalizar, Lula ladrão roubou meu coração, Bolsomito ou grávida de Taubaté? Ai, meu Deus, acho que eu fico com a grávida de Taubaté. Obrigada, Ronaldo. Amém nosso bate-papo. Obrigado a você. Obrigado mesmo.